PC, tá abafado já, né, pai? Vem na passada, vem. Respira fundo, irmão, que hoje você vai ficar até meia-noite e meia com nós. Você tá nessa vibe do aí. Crespo aí também? De escândalo, nunca vi nada igual? Não, Já vi coisa igual. até pior. Até pior, Como é que exato. você tá? Meu prazer, Denilson Show. certo, Belezinha? Você tá bem? bem? Fica à vontade aí, tá? Prazer, hein? Desenrola aí, irmão. E aí, Isaac? Tá bem? Tudo bem? Comigo tá Trabalhar tudo um bem, pouquinho? cara. Graças a Deus. Pouquinho? Você é Vai louco. ficar até 1h da manhã com nós aí? Vamos lá. E PC, aí? muita gente tá dizendo que foi roubada nessa rodada. Muita gente. Aliás, desde quarta-feira, se a gente olhar a rodada passada, o jogo foi desse nível aí que falou o Crespo. Nunca vi nada igual, maior escândalo da vida. Você concorda com isso daí? Boa noite, Rizek. Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. Boa noite para todo mundo que está ligado no fechamento. Realmente foi uma rodada, eu não vou falar que foi uma rodada para esquecer. Circula o Bahia. Rezende tem o Iago para jogar. Livre o lateral. Rogério colocou o Zé Guilherme contra o Botafogo. Ele até acertou o pé da trave na partida do Rio de Janeiro. Hoje preferiu o Iago na canhota, na ausência do Juba, um dos tantos machucados no Bahia. Rossi recomeça na defesa pro Flamengo. Isso tem muito a ver com a dobradinha, né? O fato dele improvisar o Rezende, ele põe o Iago, que é um jogador mais experiente, defensivamente é mais forte até do que o Zé Guilherme, né? Então acho que o Rogério pensou nisso também, né? Flamengo é o time que mais venceu no campeonato 16 vezes, aquele que menos perdeu, 2 derrotas apenas. Tem o melhor ataque, a melhor defesa, é o time que mais finaliza, troca passes, tem a bola no pé, não perde há 12 rodadas, é a maior série invicta do campeonato. Hoje tem que ganhar para retomar com margem, com folga a liderança. Palmeiras já jogou, fez a parte dele e lavou as mãos. Guga, presta atenção como é que tá a linha ofensiva do Flamengo. Carrascal pegou na bola agora. Ele tá praticamente jogando na meia, né? Para dar aquele corredor todo pro Emerson Royal. Mais ou menos como acontecia com o posicionamento do Gerson. Jorginho, que passe! Royal tocou pra... O Rizzoli, da Itália, e o Nestor Pitana, que hoje é presidente da Comissão de Arbitragem do Equador. Mas acho que independentemente da repercussão na mídia, acho que o intuito... Os zagueiros do Flamengo também, o Jorginho foi quem deu essa bola. Esses caras na bola comprida, Léo Ortiz, Jorginho, eles acham o espaço. Tocou no Pedro por último na dividida. É tiro de meta pro Bahia, fala maestro. Não, exatamente a jogada que eu estava comentando, né? Que é para essa entrada no corredor pelo Emerson Royal. Mas isso só pode acontecer se exatamente tiver o Carrascal um pouco mais pelo meio, como o Gerson jogava, né? Na época que estava no Flamengo, ele que fechava um pouco para a entrada do lateral. Rossi, 2 contra ele, corajoso, arrisca o passe por dentro. Jorginho distribui, está jogando com o Danilo. Repito, gente, são 2 times de estilos semelhantes. Jogadas construídas, posse de bola, troca de passes. As cartas estão na mesa, tá só começando. 8 minutinhos, relógio do Premier mostra, canto alto à esquerda, 0-0. Agora no lance... Agora escapuliu, Não sei se foi o gramado ou desatenção do Ayrton Lucas. Eu queria elogiar o David Duarte. De novo, ele foi muito bem no lance. Ele fez a leitura certinha, acompanhando o Pedro. Acabou na sorte ainda batendo no Pedro e ganhando o tiro de meta. Mas ele acompanhou bem a chegada do centroavante. Fez a leitura certinha de onde o Royal poderia cruzar, né? Rezende. E o campista que mais uma vez joga no meio da zaga do Bahia. Ele levanta a cabeça, toca atrás, já passa a bola para você, Thiago Reis. Iago domina, volta na contramão, ele toca e recomeça a jogada com o Ronaldo. Fala, Thiago. O David Duarte, que não joga há quase um mês, está retornando ao time hoje por conta dos tantos desfalques que o Bahia tem, principalmente na defesa. Bem lembrado, 3 semanas de recuperação e com o departamento médico cheio, é muito importante que todo mundo saia o mais rápido possível. A revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, é candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de... Para o Pedro, ele vai ganhar, brigar, tentou a meia-lua de novo. David Duarte, recuperação precisa do zagueiro. O Pedro sairia na cara do gol, não fosse a boa recuperação do David. Leu certinho a jogada. Danilo. Vem para fazer a carga nas costas da marcação, faz a falta e o jogo está parado. Você vê o Thiago recebendo o tranco do Danilo e o jogo está parado. Fábio Jupa.
Hoje também tem novidade no banco do Flamengo. O Juninho não era relacionado há 2 meses. O último jogo para o qual ele foi relacionado foi contra o Ceará. Hoje ele está de volta. Ele que foi também assunto na coletiva da quarta-feira depois do jogo contra o Cruzeiro. O Juninho, portanto, hoje de volta depois de 2 meses sem ser relacionado. Acevedo, William José, Acevedo, briga Arrascaeta. Bola no Biago. Rogério gesticula aqui na parte de baixo da tela, tá agitado o técnico do Bahia. Toca no centro, Jean Lucas, tentou um passe pro Thiago, volta no Everton Ribeiro, motorzinho da equipe, faz Ademir jogar, se ele esperar um pouquinho, o Gilberto vai passar, Ademir preferiu bater, rebateu, voltou, Ayrton Lucas perdeu, Ademir, que traço, traz pro pé direito. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Não Talvez não consigo mesmo Que entender. não é o caso, né? Nesse lance específico. Ele tá de frente. Tá de frente. Dessa falta de ação. Zou, De La Cruz dominou mal, atenção, Jean Lucas bateu, ela fica viva, Royal tira! Quase chega o Thiago! Esse é o banco do Flamengo! Se agita, a turma tricolor faz barulho na Fonte Nova. Jean Lucas bate cruzado, Royal. A condição que ele tá, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abateabel já pitava antes do VAR e já era um dos principais árbitros. Ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR no chamado. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro, porque às vezes a gente fala, pô, o VAR tá tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões assim, de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente, a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok, se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa, mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. A gente sempre fala da questão da comunicação, do que o árbitro tem que narrar aquilo que ele vê em campo. Cara, você atuando como VAR, o árbitro pode narrar o que ele quiser. Eu vou falar, amigo, recomendo a revisão. Obrigação do VAR chamar. Recomendo a revisão. Olha, mas a bola não está em disputa, a bola está em... Recomendo a revisão. Eu vou falar como VAR, eu vou falar na cabeça do cara, assim, vou encher a cabeça do cara. Assim, não tem como, ele tem que chamar. Agora de uma virada impressionante, de uma força mental do Palmeiras. Boa. Ali era a chance do São Paulo fazer 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Tornaria a Poderia montanha... liquidar o jogo. Tudo bem, mas aí vamos lá. Nada tira. O São Paulo não pode tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Sabe assim, se faz o gol, porque o que eu falo do Palmeiras desde o início da temporada, o mental do Palmeiras é algo acima dos demais. Né? E eu não tenho dúvida se 2-0, se fosse 3-0, o Palmeiras ia correr atrás do resultado da mesma maneira. Iria terminar 3-3 o jogo. Então, assim, nada apaga os erros que foram grotescos. Eu acho que o árbitro, ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do VAR, eles precisam pagar por isso, porque foi realmente feio demais o que aconteceu, mas nada apaga também o São Paulo tomar 3 gols em 40 minutos. Perfeito. Ó, outro lance capital, quando estava 2-0, foi o pisão do Andreas, né? Vamos dar uma olhada no Marcos Antônio. Logo depois do pênalti. É isso. Vamos dar uma olhada. É isso. Na sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeiro, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário,
com a intensidade dessa falta, isso é jogo busca o grave. Não importa o toque na bola antes. Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora da De novo a disputa. falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. contra o No Fortaleza, meio de semana, numa entrada no Daverson. O né? gesto dele de pisar na bola não foi um gesto de domínio de futsal, aquele de parar a bola. Pra Ele dividir. passa um Passar pouco pela bola. de Passar pela dividir. bola. Dividir, Todo né? mundo aqui É achou isso. lance para expulsão? Eu achei que é lance para VAR. Mas assim, como o próprio diretor de São Paulo disse, não foi um lance de maldade que ele foi, não. Eu acho que escorregou na bola, passou por cima e escorregou da bola. Eu acho que é um lance para VAR. É um lance para VAR chamar para expulsar. O Campeonato Brasileiro já foi quase que decidido por um lance sem intenção. Do Rodinei, naquele... Exatamente. Naquela disputa ali Aquela com o disputa, Internacional, né? penúltima Que ele, rodada, na hora dele pisar. pisar. Eu acho que foi até com o Felipe Luiz, se eu não me engano, né? Internacional e Flamengo. O Felipe Luiz, Exatamente. se vocês vão lembrar da imagem, o Felipe Luiz disse assim, ó. Ele falou, acho que ele chega a falar com o árbitro para não expulsar, que não era jogada de expulsão. O próprio Felipe Luiz faz isso. Não é Rafael pra expulsar Claus, assim. Por exemplo, eu Rafael acho bem Claus, menos né? grave aquele lance do Rodinei do que esse. Então, assim, de novo você fica a falta de critério. Exatamente. Do futebol brasileiro. Grande problema. Outro lance E o que que estava 2-0 é na origem do gol do Palmeiras. É isso. O São Paulo reclama de uma falta no Gustavo Gomes. Foi falta? Não, eu entendo que não houve falta quando a bola tá viajando. Desculpa, O Débora. Zeca vai te perguntar de novo. Vai te Desculpa, perguntar. meu velho. Mas quando a bola tá viajando, repare que a intenção do Tapia é ir buscar esse contato, né? Ele até deu uma olhadinha antes, ele vai no corpo do Gustavo Gomes para tentar fazer um trabalho de pivô, e no momento ele sobe, ele vai só para tentar atrapalhar a ação do Gustavo Gomes, e esse contato, para mim, ele é absolutamente natural. Diferente se o Tapia já estivesse ali para dominar, o Felipe foi zagueiro, né? Você, Ramon, defensor, quando o jogador já está posicionado para dominar e o defensor vem e dá aquele tranco e impede, atrapalha o movimento do jogador. Mas da maneira como foi essa bola viajando, o Tapia já olhando, é que quando a gente vê só essa repetição, a gente tá fechado nesse quadro. Nessa repetição aí você dá a Você falta tá do Gustavo Gomes. fechado nesse quadro, mas você tem que analisar o quadro como um todo. Quando a gente vai só fechado só no quadro, a gente comete erro, como eu cometi ontem no pênalti do Arthur Cabral, vendo só detalhes sem analisar a jogada como um todo e depois eu corrigi. Mas quando a bola tá viajando, o Tapia ele já vai no corpo, ele vai buscar esse contato no Gustavo Gomes e para mim não houve falta. A característica de jogo de cada um também influencia muito na decisão, né? O Tapia gosta desse contato, o Gustavo Gomes também. Tapia, Caleri, são esses jogadores que o tempo todo estão buscando esse contato e a ação do defensor ali, para mim, foi absolutamente normal. No início da fase de ataque, mas de uma posse de bola, para mim, normal ali do Palmeiras. Quer votar na nossa enquete hoje? A gente está perguntando para a galera apontar o smartphone na tela e opinar qual o erro mais grave da rodada. Você quer votar, PC? Quer Cara, eu quero votar, apesar que, olha, eu vou falar que... Tá difícil pra votar, né? Difícil, O cara. pênalti no Tapia tá ganhando disparado. Mas eu acho que pela influência na classificação do campeonato, né, acho que o erro do Arthur Cabral foi muito grave, né? O pênalti também do Marlon, assim, indefensável. O áudio do VAR foi divulgado e o VAR fala em movimento antinatural. Meu Deus, com aquele braço colado ali no corpo, com todo o cuidado. Antinatural seria no início, como o Denilson falou, né, com aquele braço levantado, mas na hora do ponto de contato, o braço está na frente do corpo. Não teve nada ali de antinatural, muito pelo contrário, uma posição que justificava pelaquela ação do Marlon. Mas eu fico com esse lance do Tapia, assim, pela influência, assim, claro que todo erro tem uma influência na classificação, mas aí acho para mim, inclusive com mudança de liderança do campeonato, então para mim esse erro do Tapia é o mais grave dessa rodada. Nós vamos segurar o PC mais um pouquinho ou vamos já falar da derrota do Flamengo, a vitória? PC, obrigado, tá? Maravilha, boa sequência abraço. para vocês, viu? Valeu mesmo. Valeu, gente. PC. Valeu. Boa semana, hein? Pra nós. dá uma Semana de respirada. data FIFA, né? Dá uma Botar uma respiradinha respirada agora, né, segunda e Dá terça. uma respiradinha. Porque, olha, ontem e hoje... Vai o pegar a bicho folga pegou. da data FIFA também, vai pra Angra, vai dar um rolê. Vou meter meu chinelinho. Merece. E lembrando que a gente nunca fala que o presidente da comissão de arbitragem é Rodrigo Martins Sintra. Porque quando eram árbitros mais renomados de FIFA, a gente falava o tempo todo do Gaciba, falava do Seneme, eles estavam sempre expostos. Então o seu Rodrigo tem que encontrar soluções, porque é caótica a arbitragem na gestão dele até agora. E só pra finalizar, qual era o árbitro do Corinthians e Mirassol mesmo, o nome dele? Felipe Fernandes, que apitou em São Paulo ontem, às 21 horas, Corinthians e Mirassol. E hoje pela manhã estava num jogo amador em Brumadinho. Passou mal.
Passou mal, teve um problema ali grave, foi para o hospital. Então, quando a gente fala de profissionalismo, não é só carteira registrada. Acho que passa pelo bom senso. Eu não vou negar que já fiz isso muitas vezes. Você tinha que ganhar o seu, você tá certo. Já fiz isso muitas vezes, mas aí é o risco que você assume. Profissionalizar. Né? Depois de trabalhar num jogo tão importante como foi o de ontem, eu, como comentarista, muitas vezes eu saio daqui, né, eu sou comentarista de arbitragem, mas eu sou árbitro de futebol, gente. Então, quando tem uma rodada como essa, eu sinto demais também, porque eu já passei muitas vezes por isso, né? Então eu vejo ali na situação do Felipe Fernandes, né, que foi apitar um jogo hoje no Amador, mas o profissionalismo vai muito além de uma carteira registrada. Exatamente. Acho que passa também pelo bom senso, de você abrir mão de muitas coisas. Eu saio muitas vezes de rodada daqui, como foi essa rodada agora, assim, às vezes demora um pouco até para baixar a adrenalina, para me recuperar. Então eu fico imaginando um cara que apitou ontem, terminou um jogo 11 horas da noite, um jogo difícil, pegado na Arena Corinthians. Não sei se viajou na madrugada ou se pegou um voo hoje logo cedo para estar fazendo um jogo no Amador. Ele que fez o teste para o quadro da FIFA do ano que vem, eu acho que precisa se preservar. Não vou, assim, crucificar. Partida. Segundo o PC, ele tem que melhorar um pouquinho no aspecto disciplinar. Não propriamente aplicando o cartão, mas aprendendo a dialogar, a apitar em cima do lance, que é a melhor maneira que o árbitro tem de impor respeito. Não muitas vezes ofendendo ou distribuindo cartão. Um cartão para cada lado. Chapa quente. Felipe passou alguma informação ali pro Jorginho, que ele vai distribuir a informação agora com os companheiros, tá vendo? Tá falando ali no meio com alguém. Acho que tá mandando centralizar ali o Carrascal, parece. E o De La Cruz cair aqui pelo lado direito. Dominiago, daqui a pouquinho uma informação. Thiago Reis acompanha o Bahia. Fábio Jupa acompanha o Flamengo. Toca a bola o tricolor. Rezende. Conseguiu acompanhar a informação. Essa sensibilidade e esse bom senso por parte do árbitro também. Boa, PC. E tivemos um árbitro que estreou nessa rodada, né? É isso, o Fernando Salles. Centralizado, e o De La Cruz está jogando aqui mais próximo do Emerson, do lado direito. Iago, toca por dentro, circula, Everton Ribeiro, Jean Lucas, domina no peito, vem para ajudar Arrascaeta. Carrascal, obstrução, falta marcada, David Duarte mata a jogada e o jogo está parado. E o Rogério do outro lado, a essa altura, a quantas anda o técnico do Bahia, Thiago Reis? Muito agitado aqui na beira do gramado, pedindo para o time segurar mais a bola. O árbitro jovem, ele teve uma arbitragem assim satisfatória. Fica ali essa questão do Bavi. Bahia tenta hoje quebrar um tabu incômodo contra o Flamengo. São 12 vitórias seguidas do Flamengo contra o adversário. William José. O jogo está parado. Picotado o jogo mais uma vez. Cleiton vem para matar a jogada em cima do Ademir. Falta para o Bahia bater. Cleiton saiu na caça. Derrubou o Ademir. O árbitro entendeu como lance. Eles estão afastados. Ou seja, a CBF com isso admite que erros graves foram cometidos. Os de campo não? Oi? Os de campo não? Ainda? Todos. De campo também. Árbitros centrais do VAR e de campo. Todos. Todos. Fica uma mensagem. Normalmente, é claro que foram erros graves, que eles precisam de orientação e de reciclagem. Jogo de um time só a partir da expulsão. Tenta o contra-ataque, Arrascaeta, vem o Flamengo, David Duarte contra ele. Pisa na bola, tenta a linha de fundo, toma falta. Para o Flamengo levantar na área. Com a expulsão, o Flamengo perdeu um bom cabeceador, que é o Danilo, de 1,84 m, mas tem outros. Léo Ortiz já tem 4 gols na temporada, também castiga de cabeça. Aí o Rogério conversando com o quarto árbitro. O Cleiton também pode dar uma mão. O jogo está parado na Arena Fonte Nova. Tudo que o Arrascaeta queria era isso, né? Não tinha o que fazer, não tinha jogada, com um jogador a menos, respira, cria uma chance de perigo que não iria acontecer como estava se desenrolando a jogada ali. E o David Duarte, eu até acho que não foi falta, mas deu motivo para o árbitro marcar, né? O Flamengo vive uma maratona dentro do G6.
Bahia depois de enfrentar o Cruzeiro e ainda vem na sequência Botafogo e Palmeiras. Falta para o De La Cruz, Ademir da barreira, ele bate direto para o gol com o Premier. Dá jogo! Não é só uma liga, é paixão, intensidade, espetáculo, aula de estratégia. O maior show do esporte agora tem casa no Brasil, é o Sport TV na NFL. NFL no Sport TV. Ayrton Lucas. Mal. Jogou no peito do Ademir. Devolve a bola de graça para o Bahia, Ademir. Ayrton Lucas tenta passar um pano na própria bobagem. Bola tocada atrás, entre as pernas, Everton Ribeiro. Cruza. Atenção, vem o Bahia, Iago, pisa, Jean Lucas, cavou para o William José, defendeu, Rossi atento, faz a cobertura. O Guga, a par da expulsão do Danilo, o Ayrton Lucas faz um jogo muito disperso até o momento, né? Ele perdeu já 3, 4 bolas na defesa com a bola dominada, assim. Precisa entrar no jogo o Ayrton Lucas, ainda mais agora que o Flamengo tem um a menos, né? Ele vai precisar ser muito forte defensivamente também, não pode desperdiçar tantas bolas. Deixou o Bahia ainda mais confortável na partida e foi uma vitória curta, né? Resultado curto que poderia ter sido muito melhor. Rezende. Tá na meia esquerda, rolando até o Iago. Emerson Royal na marcação em cima dele. Faz a dobra, vem pra... Nesse lance que a gente tá mostrando agora, primeiro passo do Arrascaeta, a perna esquerda é excelente, né? Desculpa, que passe, né? Que passe, Assim, na passada ele consegue dar um passe de esquerda que poucos conseguem fazer. E ali estava um jogador... Poucos canhotos conseguem fazer. Nesse lance, um jogador a menos, e aí o Samuel Lino, que já tem um tempo que não joga bem, né? Ele faz esse gol aí, já daria uma outra cara pro jogo, né? Agora, eu queria até perguntar para que vocês, defensores, Ramon, Felipe, para mim a ação do Danilo é a ação de quem sabe que na velocidade não vai ter condição. Ele precisa, porque se ele acompanha o jogador, né, mas ele sabe que ele vai perder ali na velocidade para um garoto que começou a sua vida como titular do Bahia recentemente, que é o Thiago, e que está jogando bem, enfim, numa jogada que aproveita essa linha alta da defesa do Flamengo com bola longa, e aí o Danilo sente que ou ele mata o lance ali ou ele vai permitir que o Thiago vá na cara do goleiro. Assim, quando o meu último ano como jogador de futebol, o penúltimo ano, nós jogávamos com o Diniz, e o Diniz é assim também, gosta de linha alta. E muitas vezes, assim, era difícil tomar bola nas costas. E do meu lado tinha 365 anos, era eu e o Marcelo. E dificilmente tomávamos bola nas costas, porque nós sabíamos fazer a leitura, nós tínhamos experiência. Às vezes o Marcelo saía, eu não saía. Então, assim, ter experiência para fazer o quê? Diagonal. Correr diagonal, corre em diagonal. Se você não sabe que você não vai chegar, ou você está colado no cara para ganhar a bola ou para fazer uma falta, ou se você não sabe, se você não consegue pelo menos fazer a falta e puxar, dá a diagonal, corre para trás, faz diagonal. Pro gol, tu diz, né? Exatamente. Agora vem cá, com 2 a mais, né? Porque depois vai ter a expulsão do Cian. O Bahia também não conseguia matar o jogo, né, cara? Aí o Flamengo teve oportunidade. Exato. Percebeu o Bahia mais medo de tomar do que vontade de fazer. Cara, incrível, né? Depois do gol anulado, né? O Bahia até o gol anulado, ele estava controlando bem o jogo. Dali em diante parece que bateu... A gente tem que pontuar o chute do Lino também, né? O gol que ele perde no primeiro tempo ali, com a menos estava 0-0 ainda, né? Sim, da defesa do Ronaldo, né? Defesaça do Talvez se fosse o passe do Samuel, que seria um passe do Samuel Lino, se é o Arrascaeta para finalizar, com certeza ele faria o gol que ele ia... E aí a expulsão... Não era o passe sair tão longe. Isso é difícil, é verdade. O Cian ficou 10 minutos em campo. Ele entrou, já com a menos, levou um cartão amarelo bobo e depois levou esse daí. 10 minutos em campo. Ele tá perdendo um pouco no personagem, esse atleta, né? É um garoto muito jovem ainda, que não conquistou nada na carreira, sabe? Assim, precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar. Ele já entrou em divergências já com alguns atletas de renome no futebol, como, por exemplo, o Hulk. Então, no início, assim, tá tudo legal. Eu mesmo vim aqui e falei, eu queria ter um jogador como esse no meu time, mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, até começou, é um Felipe Melo. Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca para falar, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá se perdendo o personagem, tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exatamente. Olha o amarelo que ele toma. Com o quarto árbitro. É uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro, para além do bom futebol que ele joga, porque ele sabe jogar.
Ele tem personalidade, ele entra, ele tem qualidade, só que ele tá o tempo inteiro querendo se exibir pro mundo, pro jogo. Toma cotovelada. E na hora que ele toma o cartão amarelo, tem 2 atletas que chegam nele. O Jorginho chega nele e fala, e o Bruno Henrique chega pra ele e fala, calma. É assim, não é à toa que o Felipe Luiz, ele ficou na geladeira um tempo, ele ficou um tempo sem jogar. Sim. Aí volta a jogar hoje, 11 minutos, e ele é expulso dessa maneira. Você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada, sabe? Assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo. Muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso, realmente... O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de